Ei, Carmen, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Tá tudo jóia? O que é de novo? Quer participar da live com a gente, não? Como é que tá o som aí? Tá ouvindo bem? Dá um retorno aí, vê se está ouvindo bem. Nada? Esperar uns minutinhos para chegar alguém e a gente começa, tá bom? Já passou um minutinho, vamos dar mais 2 minutinhos. Preparar uma água. Muito bem, então vamos começar, né? Já que tá nós, começa nós, né? Boa noite a todos. A nossa proposta hoje é responder uma pergunta que há muito tempo já vinha me incomodando, né? Porque com essa tese que a gente levantou, que a gente deu o nome de inteligência da psicossomática instintiva, ou seja, a relação, né, que existe entre o instinto de sobrevivência, que são as nossas reações instintivas, a psique e a psicossomática, que é a influência que essa psique alterada provoca no corpo, que as pessoas dão o nome de doença. Então ficou para mim aquela coisa, né, que a gente procura na engenharia, as respostas dos porquês. E por que a pessoa, além de sofrer com o trauma, sofre também com a doença que é correspondente a esse trauma. Então tem o trauma numa ponta e tem eu gosto de chamar de disfunção orgânica, né? Ou doença, se você preferir, na outra ponta. Então a pessoa sofre 2 vezes com algo que aparentemente nem é por conta dela, né? Porque ela sofreu o trauma, tá certo? Até que existem outras correntes de pensamento que explicam isso. Mas não é o caso do nosso objetivo hoje. Hoje a gente quer fazer essa conexão, o trauma e a doença. Então, para poder entender esse processo, como isso acontece, qual é o caminho, né, que faz essa conexão, a gente precisa antes compreender o processo ou o conceito que eu chamo de eu observador e eu personas, tá bom? E eu, o tutor, né? E a comunidade biológica ou o corpo. Então, 2 pontas também. E para identificar essas 2 pontas, eu vou chamar você a fazer uma reflexão mais profunda com a seguinte pergunta: se eu perguntar para você o que você é na realidade, ou, né, no caso o que eu sou na realidade, tá bom? Então, para responder a essa pergunta, dar uma ideia de como responder, nós vamos fazer o seguinte exercício. Boa noite, Alexandre, tá bom, primo? Ô sobrinho, beleza? Nós vamos fazer o seguinte exercício.
Você vai olhar para as coisas que estão à sua volta, né? Os objetos, as mobílias, as paredes, tudo que estiver à sua volta, que você puder observar, olhar, olha para eles e responde a seguinte pergunta: você é essas coisas? No caso aqui para mim, né, que eu estou olhando aqui, eu estou usando o meu quarto, que é um lugar mais reservado e tem um arzinho condicionado, que as ideias esquentam, né? Então eu vou responder para mim: eu sou essas coisas que eu estou vendo aqui? Para mim, a meu ver, a resposta é muito simples, né? Eu não sou essas coisas, porque essas coisas estão lá, eu posso usar, né? Eu posso queimar tudo isso, entende? Isso tudo pode desaparecer e eu continuar sendo o que eu sou. Então, eu posso garantir, né? Pelo menos eu cheguei a essa conclusão. Espero que você chegue também a essa conclusão. Eu não sou essas coisas que estão à minha volta. Boa noite, Gabi. Tudo bom? Bem-vinda, querida. Muito bem. Tendo respondido essa parte, nós vamos fazer agora uma pergunta mais capciosa um pouquinho. Eu vou pedir para você que, da mesma forma que você olhou para as coisas à sua volta, que você olhe para o seu corpo, tá certo? Você pode olhar a sua mão, né, que movimenta. Boa noite, querida. Você pode olhar para a sua mão que movimenta, né? Você pode olhar para a sua imagem no espelho, por exemplo, né? Igual na câmera aqui, eu estou me vendo na câmera, tá certo? Na câmera. Então, eu posso, mesmo que eu não possa ver, mas eu posso imaginar que se eu tivesse uma visão de raio-x, eu poderia olhar para todos os órgãos que eu tenho aqui no corpo, no que eu chamo de comunidade biológica, né? Porque é tudo seres vivos. Então, às vezes você não entende, né, quando eu falo comunidade biológica, mas é por causa disso, tá? As células do corpo são bichinhos vivos, então por isso que eu chamo dessa forma. Mas podemos chamar de corpo para ficar mais simples. Então, como eu posso observar tudo isso? Faz de conta que eu tenha uma visão de raio-x, certo? Então eu posso olhar coração batendo, o pulmão inchando, né? Enchendo, esvaziando, o fígado filtrando sangue, o rins filtrando água, o sangue correndo pelas veias, né? Eu posso observar isso tudo, tá certo? Então, eu vou fazer a mesma pergunta: eu sou essas coisas? Eu sou o meu corpo? Você é o seu corpo? Eu te pergunto, vamos uma comparação também para ajudar nessa resposta. Se eu desmanchar o meu corpo, o que eu vou encontrar é um monte de átomos, né? Que no final das contas não é muito diferente do que eu vou encontrar se eu desmanchar as coisas à minha volta. Vocês estão compreendendo? Mas da mesma forma que eu posso observar esse montinho de coisas aqui, eu posso observar esse outro montinho aqui. E então, no final das contas, eu pelo menos cheguei a essa conclusão, espero que você também chegue, de que eu não sou o meu corpo. Você não é o seu corpo. Você usa seu corpo. O corpo, né, você tem partes do corpo que você comanda. Eu posso abrir e fechar a mão, olhar para lá, olhar para cá, né? Posso falar, isso tudo está sob meu comando. Mas tem uma parte de funcionamento dessa estrutura que não está sob meu comando. Compreende? Então, essa resposta, apesar de ser meia esquisita talvez, porque você não está acostumado a pensar dessa forma, mas eu sugiro que você faça essa reflexão bem profunda, bem profundamente, e compreenda que, da mesma forma que eu posso usar essas coisas que estão à minha volta,
eu também posso usar, eu utilizo o meu corpo. Como que eu utilizo o meu corpo? Recebendo informações, né? Que eu tenho, por enquanto, os 5 sentidos, né? Eu recebo informações, ondas de luz, ondas de som, ondas de olfato, né? Mexem aqui nas células especializadas aqui para me saber que isso tem cheiro, isso é uma maçã, isso é uma banana, isso é óleo, né? Eu tenho células na língua que me permitem perceber os paladares, o amargo, o doce, o salgado, o azedo, tá certo? Eu tenho células no corpo que eu posso sentir, né? Eu posso pegar esse copo aqui, ó, ver a textura, ouvir, falar isso é de vidro, né? Tem água, tá fresca, tá gelada, vocês estão entendendo? Então isso é uma função do corpo, receber informações do ambiente onde eu estou vivendo, tá certo? Mas a resposta, eu não sou o meu corpo. Até porque, por exemplo, vamos imaginar que eu sofro um acidente e perco um braço, ou 2 braços, os 2 braços, as 2 pernas. Eu vou ser menos eu porque me faltam esses membros? Eu penso que não, né? O que eu sou, eu continuo sendo integral, independente desse corpo estar completo ou não, né? Quem faz uma cirurgia, por exemplo, tira um rins por qualquer problema de saúde, a pessoa não deixa de ser menos ela porque falta alguma parte do corpo. Vocês não estão tendo sonho também, não? Brinca não. Bom, se faltou, Gabi, depois vai ficar gravada, tá? Aí eu ajusto, que eu estou gravando aqui também no PC, aí eu publico lá, tá? Eu só estou sabendo agora, que você me falou. Bom, então vamos seguindo. Bom, já que eu não sou essas coisas à minha volta, e eu também não sou o meu corpo, ou o corpo que eu uso, porque nem meu é, na verdade, né? A Gabi está dizendo que está com som. Então, ô Carmen, sai e volta. Alguém escreve para ela aí para mim, por favor, para ela sair e voltar, para ver se chega o som para ela, tá? Então, vamos seguir agora. Aí está o X da questão do processo Miami. Observe agora os seus pensamentos. Observa seus pensamentos. Você pode observar os seus pensamentos? Fernando, tá bom? Bem-vindo, boa noite. Você pode observar os seus pensamentos? Qual é a resposta? A minha resposta é sim, eu posso observar meus pensamentos. Por que que eu digo isso? Porque eu posso, por exemplo, pegar uma prancheta, uma caneta, né, e escrever. Eu estou pensando na viagem que eu vou fazer daqui uma semana para tal lugar, para encontrar tal ciclano, né? Eu posso escrever isso tudo. Então, tudo que eu pensar, tudo que eu processar no cérebro, que a gente chama de pensamento, né? Que é um processo mental, é uma máquina, né? Que tem aqui dentro, como tem outros órgãos, tem um coração que bombeia sangue, tem o rins que filtra água, né? Nós temos uma máquina aqui dentro, um processador aqui dentro, que a gente chama de cérebro, que nada mais é uma massa cinzenta que funciona de um modo muito, muito louco, né? Que processa essas informações que a gente recebe. Quando eu vejo, por exemplo, algo, uma árvore, ou várias árvores, eu processando com informações que eu já tenha registrado, eu posso falar, isso aqui é uma macieira, isso aqui é uma árvore isso aqui eu não sei o que é, né? Porque eu não tenho essa informação ainda. Vocês estão entendendo? Então, para o nosso objetivo aqui,
eu também não sou meus pensamentos. Por quê? Porque eu posso simplesmente observar meus pensamentos. Da mesma forma que eu posso observar as coisas, da mesma forma que eu posso observar o meu corpo, ou o corpo que eu uso, que eu estou usando, né? Eu também posso observar os pensamentos, e aí está o X da questão, que a gente vai usar isso mais tarde na hora da terapia. Os exercícios que a gente desenvolveu para terapia Miami são basicamente exercícios que ensinam como lidar com os pensamentos. Porque os pensamentos, esse é um tópico que a gente trouxe para o processo Miami. O pensamento também é um sentido. Eu posso sentir as coisas. Ei, Ana, boa noite, bem-vinda. Peraí, me dá licença um minutinho, deixa eu cumprimentar o pessoal que está chegando aqui. A Ana Kovacs, boa noite, Carlos, Xará, bem-vindo. Então, essas informações, né? Primeira, eu não sou as coisas à minha volta, eu não sou o meu corpo e eu não sou meus pensamentos, certo? Informações importantes, reflexões importantes. Outra, importantíssima, que você não vai achar isso em outro lugar, não. A gente peneirou isso lá do Egito Antigo, do olho de Horus, tá? O pensamento é um sentido. Eu sinto as coisas pelas quais eu penso. A gente já propôs esse exercício, né, em outras lives. Você pode fechar o olho e anular os outros 5 sentidos e pode pensar naquela barrinha de chocolate que você já comeu e você pode até sentir água na boca, tá? Estimula o corpo como se você tivesse tendo a experiência, tá certo? Até porque, entenda bem, toda experiência na realidade ela é no cérebro. Os órgãos, apesar de parecer que eu sinto dor aqui, isso aqui na verdade é só uma ferramenta de percepção. As células nervosas, ela percebe e manda informação para o cérebro de que aí acontece um processamento lá e eu sinto o que a gente chama de dor. Entende? Então o pensamento é um sentido. Então nós podemos acrescentar, além dos 5 sentidos, o 6º sentido, que é o pensamento. Tá bom? Isso é fundamental para você compreender a tese que a gente quer demonstrar para você aqui agora. Tá? Por que além do trauma, sofre pela doença. As duas coisas conectadas. Então, esse detalhe é que é o X da questão, de toda a questão do processo. Tá? Por quê? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a boca está secando rápido. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Muito bem. Vamos para frente. Se eu não sou as coisas à minha volta, se eu não sou o meu corpo, se eu não sou os meus pensamentos... Boa noite, Duda, bem-vinda. Eu não sou meus pensamentos, o que eu sou, afinal de contas? Essa é a pergunta-chave. Essa é a pergunta de $1 milhão. Entendeu? O que a gente fez para poder montar, estruturar o processo Miami? Eu dei o nome a isso que eu sou de eu observador. Porque a única coisa que eu posso fazer, na verdade, é isso. Eu posso observar as coisas à minha volta. Eu posso observar o meu corpo. Eu posso observar meus pensamentos. Então eu dei o nome a essa coisa que eu sou de eu observador. Se você fez esse exercício também e concorda com essa nossa reflexão, você também é um eu observador. Exatamente como eu sou.
todos nós, todos os seres que vivem nesse planeta são eu observadores, porque todos eles podem fazer essa reflexão. Compreende? É claro que eu observo sobre uma perspectiva, você observa sobre a sua perspectiva. Estão compreendendo a diferença? É por isso que eu chamo esse processo, né, de observar, de perceber as coisas, a gente deu o nome também de o princípio da percepção subjetiva. Subjetiva significa que cada um tem uma. Cada ser humano desse planeta Terra tem uma percepção que é única, igual impressão digital, é única. Tá bom? Ei, Rosiana. Ô, Rosiane, tudo bom? A minha parceira aí do processo Miami. Estamos estruturando, né? Então, veja bem, esse detalhe é importante porque nós nos igualamos nesse aspecto. Eu sou o observador, você é, todos que estão aqui são. Todas as pessoas do planeta Terra são eu observadores. Então, isso é o que eu sou, que pelo menos a gente deu esse nome. Ao corpo que está na outra ponta é que a gente chama de comunidade biológica, ou corpo físico, ou microecossistema, né? Você pode dar o nome que você quiser. Mas essas duas pontas é que são fundamentais para a gente compreender a tese que a gente quer demonstrar. Porque o que acontece? Essa ligação aqui, ó, é que está o X da questão. O eu observador e os eu personas. Por que eu dei o nome de eus personas? Porque quando a gente nasce, por exemplo, né, eu visto uma personagem de filho. Quando eu tenho irmãos à minha volta, eu tenho outra personagem para o irmão. Quando eu saio de casa, eu tenho outro personagem para os meus amigos, os colegas, né, da escola, os colegas do bairro, é outra personagem. Quando eu arrumo um emprego, eu tenho a personagem de empregado. Se eu dou um emprego, eu tenho a personagem do patrão. Então, tudo isso vai para cada uma dessas relações que a gente tem. Eu uso um eu persona diferente. Eu não lido com a minha mãe, com meus pais, da mesma forma com que eu lido com meus irmãos, ou com os amigos lá de fora, ou com os amigos de trabalho. Estão entendendo? Então, vamos acompanhando. Eu observador e eus personas, tá? Que é o corpo físico, é essa máscara que a gente usa, esse personagem, tá bom? Eu aqui com vocês, eu estou usando uma personagem terapeuta, né? Terminou a live, eu vou usar com a minha companheira a personagem de marido, tá certo? Ficou bem claro? Muito bem. Outra consideração agora que eu quero mostrar para vocês, que isso aqui é a nossa relação com o exterior, tá certo? Agora, entre esses dois aqui, qual que é a relação que existe? Aí onde a gente deu um nome, eu tutor, porque eu comando pelo menos uma parte dessa comunidade biológica, desse corpo, tá certo? Então eu sou o comandante, o tutor dessa comunidade biológica, desse corpo. Não 100%, né? Como a gente falou lá no começo, que tem uma parte que funciona sozinha. Essa parte que funciona sozinha, ela funciona com o instinto de sobrevivência que está registrado no DNA. Para você entender isso, você precisa assistir as outras lives, tá certo? Então, como que eu vivo no mundo? Como que a gente se relaciona? Através dos corpos, né? Da comunidade biológica, das personas.
Tá certo? Então eu recebo informação de fora com os sentidos. O tutor ou o observador interpreta essas informações. Essa interpretação que o tutor faz, ela volta para o corpo. É isso que faz o corpo acelerar, faz o corpo ficar devagar. Vocês estão entendendo? Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Eu saio na rua, dou de cara com um leão. A percepção que eu tenho é de perigo, de medo. Por quê? O leão pode me matar, pode destruir a comunidade biológica. Então, essa informação entrou por aqui, pelo visual, por exemplo, né? Eu vi o leão, entrou, veio no eu observador, esse eu observador interpretou que é perigoso, esse perigo manda um comando para o corpo, que vai produzir os hormônios de estresse, que vão me fazer correr mais rápido, pular mais alto, bater mais forte, para mim escapar daquele perigo. Heloísa, boa noite, bem-vinda. Vocês estão compreendendo? Todo ser funciona dessa forma. Qualquer bicho na floresta funciona dessa forma. O que existe de diferente em nós é o pensamento. Nós adquirimos a habilidade de pensar. E o pensamento como um sentido aciona esse mecanismo da mesma forma. Então, eu ver o leão ou ficar em casa, debaixo da coberta, pensando no leão, que eu vou encontrar o leão na hora que eu sair de casa, o que vai acontecer com o meu corpo, com a comunidade biológica? Vai entrar no processo de estresse, de produzir hormônios de estresse. Vocês estão entendendo? Por isso que não dorme. Então, qual é a conexão do trauma com o corpo físico? É essa interpretação, essa percepção. Se eu percebo como perigo, eu vou produzir hormônios de estresse. Estão entendendo? Agora, o bichinho na floresta, isso acontece e acaba rápido. Aconteceu o perigo. Uma gazela lá foi atacada por um leão e fugiu. Passou esse período, a gazela dá fome e ela vai para comer. Ela volta, deu fome, acabou a ideia do leão. Ela não tem essa habilidade que nós temos. Boa noite, Heloísa, bem-vinda. Ela não tem essa habilidade, nós temos. Esse evento que acontece de estresse na vida da gente, que a gente chama de trauma, seja ele de pouco grau ou muito grau, ele permanece acionando o corpo, o mecanismo do corpo de defesa, por conta do sentido do pensamento. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, por exemplo, no caso da depressão, o que eles chamam de depressão? Quando esse evento traumático é forte demais, muito pesado, no caso da fibromialgia, qual que é o mais comum? É a perda de alguém efetivamente próximo. Pode ser alguém ou alguma coisa, mas algo que é muito importante para a subsistência. Por exemplo, uma pessoa... Enelita, boa noite, bem-vinda. Isso, tá bom. A Heloísa está falando aqui que está sentindo no corpo. Heloísa Rocha. Então, quando no caso da depressão, né? O que é a depressão? Quando esse evento de estresse é forte demais, eu não consigo lutar com ele, eu não consigo brigar com ele. Eu não consigo fugir, porque ele já me pegou. Então, qual é a reação instintiva que acontece no meu corpo? Eu chamo de síndrome do filhote. O filhote quer sumir, ele quer desaparecer. Vocês estão entendendo? Essa reação, imagina agora,
Aconteceu o evento hoje. Daqui uma semana eu estou pensando nesse evento. Por quê? Essa pessoa ou essa situação que pode ser um emprego que eu perdi. Eu tinha um emprego ontem e hoje não tenho. A minha subsistência está em perigo. E eu não sei como lutar com isso. Eu não me preparei para outro serviço. Eu não sei fazer outra coisa. Vocês estão entendendo? Então eu fico deprimido. Eu fico com vontade de encolher, para que esse predador não me tire mais coisas, não me tire mais pessoas da minha vida. Então esse processo de encolhimento afeta os hormônios internos, as glândulas internas que produzem os hormônios da ação. Por isso é que vem a apatia, o cansaço. Estão entendendo? Então a pessoa fica agora em casa, na cama, debaixo da coberta, pensando naquilo que perdeu. E a cada vez que ela pensa naquilo que perdeu, a mesma supressão de hormônios acontece no corpo. Estão acompanhando? A Heloísa está falando aqui, ó, eu tive de fazer tanto esforço para racionalizar uma emoção que acabei conseguindo. Contudo, a reação adversa disso foi parar no meu hemicorpo esquerdo, assim, do lado esquerdo do corpo. Dores difusas, joelho, pés, costas e espasmo. Então, Heloísa, toda essa leitura que você está colocando aí tem a ver com o tipo de evento que você viveu, com o evento gatilho. O trauma eu chamo de evento gatilho, entende? Por que evento gatilho? Porque essa conexão que a gente fica com esse evento, ele fica como se estivesse atirando, né? O gatilho sendo disparado, provocando as mesmas reações no corpo que provocou na época que viveu o evento. Você está entendendo? Então, é por isso que a gente está explicando o porquê disso. Então, quando isso acontece, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, imagina como que funciona esse corpo. Uma hora ele está deprimido, porque a pessoa teve contato com aquele trauma que ela não pôde lidar com ele, uma lembrança dele. Outra hora ela está ativa, porque ao sofrer esse trauma lá atrás, e agora vocês vão entender novamente a questão da fibromialgia. Ei, filhote, tá bom? Boa noite. Vocês vão entender novamente a questão da fibromialgia, que a gente já explicou também em outras lives. Você vai ter... Peraí, cara, deixa eu botar um relógio aqui para mim não exagerar. Já tem meia hora, já vão finalizando pelo menos essa parte. Semana que vem a gente continua. Então, durante décadas, a pessoa, o corpo fica nesse processo. Outro detalhe, quando a pessoa viveu aquele evento lá atrás, ela assume um perfil, ela muda o perfil, o que eu chamo de padrão de pensamento e comportamento. Por quê? Antes desse evento, ela vivia de forma mais relaxada. A partir desse evento, ela passou a viver no estado ansioso mais alto. Por quê? Para tentar prever e prevenir que não aconteça de novo. Nem com ela, nem com as pessoas afetivamente próximas. Então, ela assume um perfil de controlar as coisas. Controlar para que não demole novamente. Então, esse processo... Estado de alerta direto, exatamente isso. A Heloísa está confirmando para a gente aqui. Ô Fagner, tá bom? Bem-vindo. Américo, bem-vindo também. Então, vocês estão compreendendo como que acontece? Você imagina o corpo agora vivendo. Ele viveu o trauma, a pancada do trauma. Toda vez, todo dia, toda semana, todo ano, anos a fios, décadas a fios, ele sofre a mesma pancada. Nós usamos uma analogia na live passada para você entender isso, né?
É como se você estivesse se machucando, sendo machucado novamente. Por isso que as dores da fibromialgia são intensas, remédio não funciona, e os remédios que são receitados para esses casos são remédios de depressão, que não resolvem depressão, são remédios ansiolíticos que não resolvem o problema de ansiedade, pelo contrário, é só você olhar lá os efeitos colaterais de cada um dos remédios que você toma, você vai ver o que você está adquirindo além dos problemas que você tem. Entenderam? Porque não resolve, não é aí a questão. A questão não é aqui, ela não é gerada aqui no corpo. Entenderam? O corpo é só uma ferramenta. Entra sinal, é processado, é interpretado ou julgado. A gente julga, né, que eu não mereço isso, que isso eu sou vítima, que são vários fatos. Por isso que eu chamo de síndrome do filhote, né, da pessoa que não tem capacidade de lidar com aquela situação. Não vou, vocês me perdoam às vezes ser muito técnico no processo, mas se a gente for para o lado emocional, a gente não consegue fazer essa costura, né, para poder resolver, entenderam? Então essa parte desse entendimento é fundamental, porque vai te aliviar um pouco do sofrimento, porque até então você não sabia porque tem essas dores, porque o médico não te explica, a ciência comum, a medicina comum não explica, fazem exames e não acha nada que justifique as dores, entenderam? Mas agora você pode entender, e quando você compreende, aí isso te alivia, porque a maior parte do sofrimento que eu percebo é quando a pessoa não sabe por que está doendo. Esse é o maior sofrimento. Então agora você sabe o porquê que está doendo, por que dói tanto. Por conta desse processo do trauma ser repetido várias vezes durante décadas. Nós temos uma amiga aqui presente que ela teve o diagnóstico de fibromialgia por 30 anos. 30! Não é 3 dias, 3 meses, sabe? 3 anos, 30 anos. Conheceu o nosso projeto, entendeu, racionalizou, aprendeu. Nós desenvolvemos exercícios para que a pessoa mude esse quadro. Entende? Então, tirando essa pressão, quando o tutor tira a pressão da comunidade biológica, a comunidade biológica funciona de forma natural. Por quê? Ela aprende que não precisa mais ficar nesse estado de alerta total o tempo todo. Entende? Esse instinto de sobrevivência, ele existe porque a gente vive na selva. As nossas origens biológicas são da selva. Mas o que o ser humano fez? A gente criou a nossa selva e nós nos tornamos predadores uns dos outros. Quem é que te machuca? É o abusador, quem comete o bullying, quem te rejeita. Esses são os predadores da nossa selva, quem te rouba alguma coisa, tá certo? Aí, ó, a Carmen, eu vou registrar, Carmen, porque a Carmen é nossa, eu gosto de chamar de pupila, né, mas eu não sei se é o termo adequado. A Carmen está aqui dizendo que um dia, espero que não demore muito, um dia conto numa live a minha história. Então, Carmen, a gente está aguardando, tá? Nós temos mais outros 2 casos de remissão desse processo de fibromialgia que até então não tem cura, né? A medicina comum não tem cura, mas nas terapias, não estou falando que é só a nossa terapia, né? Mas tem outras, eu já sei de outras terapias que funcionam, tá bom? A Heloísa está fazendo uma pergunta aqui. Cacá, mas as dores vão e voltam. Uma vez manifestada a primeira vez, vai e volta quando sob estresse. A cura seria uma remissão permanente? Sim.
Sim, Heloísa, é possível, tá? Por que que ela vai e volta? É por causa desse relaxamento. Você faz... o ideal seria, não sei se você assistiu às lives passadas, o que a gente explicou? Qual que é uma das características da pessoa que tem o diagnóstico de fibromialgia? O número de células nervosas nela são maiores do que as pessoas, eu não gosto de usar esse termo, normal, mas é das pessoas que não têm esse processo. Por quê? Porque a pessoa fica tão antenada, igual você falou no seu comentário ali atrás, né? O estresse o tempo todo, é como se você... Como é que eu vou te explicar? Qual que é o sistema seu que precisa ser mais desenvolvido para você perceber as coisas à sua volta? Perdão. Então, sim. Qual que é o seu sistema que vai ficar mais desenvolvido? Que precisa desenvolver para você ficar mais perceptiva dos problemas à sua volta? O sistema nervoso. Tá certo? E por que o sistema nervoso, então, multiplica as células? É muito simples, basta você olhar para o calo. O que é um calo? Vamos usar o exemplo do sapato, né, que eu gosto de usar. Onde o sapato aperta, machuca o dedo. Para proteger aquele lugar, multiplica-se, as células da pele reproduzem mais rápido, para formar uma camada mais grossa para proteger melhor. Se eu estou ligado com o processo de tomar conta de tudo, perfil perfeccionista controlador, que é comum em quem sofreu traumas pesados, tá certo? Então, eu preciso perceber mais as coisas para me controlar melhor, para fazer melhor. Qual é o sistema afetado? Sistema nervoso. Como que ele vai funcionar? Faz a analogia com o calo. Vai produzir mais células nervosas para você ficar mais sensível. Entendeu? Então, antes precisava foi aquele trauma grande que você sofreu lá atrás. Agora, qualquer lembrança, qualquer toque, qualquer momento que você tropeçar em algo que aciona esse gatilho, a dor já vem. Compreendeu? É por conta disso, tá? Mais alguma pergunta pertinente ao caso? Então, eu acredito que nós conseguimos deixar para você... Obrigado, Luísa. A Luísa está confirmando para a gente aqui. Eu acho que a gente conseguiu deixar para você a ideia do porquê, além de sofrer o trauma, você sofre com sintomas doloridos no corpo. Aquilo fica persistente no corpo, né? A dor, eu chamo a fibromialgia de a dor da alma expressa em nervos à flor da pele. A dor da alma por conta do evento traumático lá de trás, tá? Que é subjetivo. Outra pessoa ao seu lado que viveu aquele evento, por ter uma percepção diferente, não desenvolve o mesmo processo que você. Vocês estão entendendo? Por exemplo, numa família com vários irmãos, o pai, né, falece por não importa a razão. Para uma das filhas, né, que tiver mais afetividade com o pai, o impacto traumático vai ser maior, terá mais tendência de entrar nesse processo de desenvolver o que chamam de fibromialgia lá na frente, entendeu? É o caso da nossa amiga Angélica também, que é enfermeira, que teve todo esse processo, conheceu também o processo Miami, praticou 15 anos de fibromialgia,
tá certo? Enfermeira de hospital de ponta do Rio de Janeiro, com acesso a tudo quanto é tipo de exame, tudo quanto é tipo de médico das diversas áreas, conheceu o nosso processo, se não me engano, o caso dela, em 90 dias, ela fala, né? Fibromialgia não me pertence mais, tá bom? Então, se você gostou dessas ideias, segue os nossos canais, nós temos muitas lives já, muitos vídeos, tá bom? E se você quiser fazer um processo individual, a orientação personalizada, nos procure, tá? A gente trabalha, como é um processo o processo que eu ofereço a você é o mesmo que eu ofereço ao outro, é o mesmo que eu ofereci, que a Carmen, né, pegou, que a Angélica pegou, que outras pessoas pegaram, e outra, não é só para fibromialgia. Qualquer disfunção orgânica está sujeita a esse processo, qualquer uma. O sistema afetado depende do trauma, da percepção, da interpretação, do julgamento que você deu ao trauma. Vai afetar, a gente tem mais ou menos uns 12 sistemas no corpo, entende? Então o tipo de trauma, como você percebeu isso, vai afetar esse sistema ou aquele sistema. Estão entendendo? Sistema digestivo, sistema circulatório. Eu tive circulatório, já tive bem perto lá de entrar para o buraco. Tá bom? Então cada pessoa, como eu falei, o princípio da percepção subjetiva. Esse subjetiva é que vai direcionar para qual sistema do corpo vai ser afetado, qual órgão do corpo vai ser afetado, qual lado do corpo vai ser afetado, tá bom? Se você interessar em fazer o processo personalizado, entre em contato com a gente, com os nossos canais também, tá bom? A gente vai parar por aqui, se o Senhor dos Mundos aí permitir, quinta-feira que vem, a gente dá mais um passozinho, tá bom? Para ajudar vocês a compreender o processo, resolver só na terapia, porque a gente precisa saber qual é o grau de conhecimento, como é que está a sua prática, tá? Para poder fazer o exercício final que desarma esses gatilhos, tá bom? Mas essa orientação mais genérica aqui, para você compreender o processo, que já te trará um alívio, é pública, todo mundo pode pegar. E outra coisa, se você questionar, duvidar, tiver outra fonte que diz que é o contrário, coloca para a gente, que a gente gosta disso, tá bom? O processo Miami é um processo dinâmico. Ele não é, a gente vem ajustando, simplificando, para ficar fácil de qualquer pessoa compreender, tá bom? São milhões de pessoas no Brasil. Eles falam que entre 5% e 10% da população brasileira sofre desse processo de fibromialgia, tá bom? E isso corresponde então aí a 20 milhões, né? 10, 20 milhões de pessoas, tá certo? Então nós temos muito trabalho pela frente aí. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença, pela força, participe com a gente, tá? Um abraço. Encerrar aqui.